E fala galera, e hoje estamos com mais um vídeo. Eu sou Protogen00 e hoje estamos com espécies furries que são subestimadas, que não tem todo o reconhecimento que mereciam. Isso aqui é quase que um falando todas as espécies de furries. Diferença é que eu não vou citar muitas conhecidas, só as menos conhecidas, né? Mas enfim, pode rodar a vinheta. Zebras, sendo um equino, eles são mais reconhecidos, mas não tanto quanto os cavalos comuns. Os cavalos em si ocupam 1,1% das fursonas de furries, e como não aparece nada sobre as zebras, nós podemos supor que ficaria abaixo de 0,5%. E o pior que uma fursona zebra é legal sim, e não venha me dizer que eles são reconhecidos devido ao filme de Madagascar, pois o Marty, ele não é um furry, pois não é antropomórfico, ele é só uma zebra mesmo. Essa espécie seria ótima para pôr em uma possível parte 6 sobre falando todas ou quase todas as espécies de furries, ou até mesmo fazer um vídeo próprio sobre elas. Essa provavelmente fica entre subestimada e reconhecida, já que segundo a Fur Science, ela entra na categoria de Others, que corresponde a 23,9% das espécies utilizadas para fursonas. Como é uma espécie antiga, eu chutaria que ela tem 1,3 ou 0,9% em questão de popularidade e utilização em fursonas. É uma ótima espécie para se comentar, pois é muito linda. Todos sabemos como flamingos são graciosos e esbeltos, mas as suas fursonas são muito subestimadas. Muitos preferem desenhar lobos, raposas e coelhos do que desenhar um flamingo. É claro que tem fursonas flamingos sim, tanto que eu encontrei imagens, mas a popularidade deles é tão baixa que mesmo procurando em sites como Wikifur e Fur Science, eu não encontrei nada sobre. Assim, né, alguma informação específica sobre o que é uma fursona flamingo. É verdade que no Wikifur eu achei alguns tópicos, mas a maioria estavam atrelados a séries ou filmes, e como no Fur Science diz que ele pertence à categoria de outras aves, que corresponde a 0,7%. Então a popularidade dos flamingos é provavelmente iguais ou menos que 0,1%, ou seja, muito raro de se ver. Quando eu escrevi insetos, eu quis dizê-los como um todo, ou seja, insetos podem ser formigas, aranhas, besouros e etc. Os mesmos ocupam 2,2% das espécies utilizadas para fursonas. Não vou mentir, eu achava que seria menos, tipo 1% ou 1,5%, mas com certeza, e isso foi devido à junção de porcentagens. Mas enfim, vamos pro próximo. Fursonas traças são raras, porém bem únicas. Elas estão em uma categoria ampla dos insetos e ocupam 0,9% do mesmo, segundo pesquisas recentes. Traças são muito fofinhas e eu realmente não esperava que eles fossem consideradas subestimadas no fandom. A aparência delas também é muito fofo. Elas não são muito reconhecidas, pois não são as primeiras a vir na cabeça quando queremos criar uma fursona. Sim, os dinossauros são subestimados. Os dinossauros têm toda a sua backstory e pelo fato de ser algo que já existiu, e com isso eles ganham ainda mais significado e simbolismo, mas mesmo assim eles ocupam apenas 0,6% das espécies utilizadas em fursonas, e os dragões dão um pisão neles, pois só os dragões ocupam 16% das espécies usadas em fursonas. 1 a 0 para os dragões. E também que muitos preferem dragões pelo fato de ser algo mitológico. O Ares chora no banho agora. Os primatas englobam macacos, gorilas, chimpanzés e etc. De acordo com pesquisas da Fur Science, eles ocupam entre 0,5% a 0,6% das espécies usadas para fursonas. E eu posso concordar que são subestimados sim, porque eu nunca vi uma fursona macaco ou gorila desde que eu entrei no fandom furry. Eu só fui conhecer agora no momento em que estou escrevendo o roteiro. As doninhas fazem parte da família dos mustelídeos, que são a mesma família dos furões, das lontras,
dos texugos e etc. Eles são da categoria Other, ou seja, são de outras, né? São de outras espécies que estão tudo juntadas em uma categoria só, que sozinho representa 23,9% das espécies usadas em Fursonas. Com isso, eu chutaria que as doninhas ocupam 1,2 ou 0,7% das espécies usadas em Fursonas. Gente, eu sei que em alguns tópicos eu falei as porcentagens como opiniões e não certezas, pois principalmente porque eu não encontrei estatísticas exatas sobre muitas das espécies, e também que como Fursonas delas estão em categorias maiores, tipo, estão tudo compactado em uma só, aí fica mais difícil ainda de tentar imaginar uma porcentagem específica, porque, por exemplo, formigas, aranhas, como eu posso dizer, as doninhas, as lontras, elas são tipo subcategorias dessas categorias maiores, entendeu? E também outro que tá nesse aí é as abelhas, que é o nosso próximo tópico. As abelhas são muito fofas, principalmente as do Minecraft, mas as abelhas também são espécies subestimadas no fandom furry. Esse motivo é o mesmo de quase todas essas espécies não terem reconhecimento. É por um motivo simples: ninguém pensa nelas para fazer uma fursona. Todo mundo pensa primeiro em um lobo, uma raposa, um coelho, pois são espécies mais comuns de se ver e até mesmo mais fáceis de desenhar. Mas enfim, as abelhas ocupam entre 0,15 ou 0,05% das espécies usadas para fursonas. Muito injusto. E para fechar com chave de ouro temos os corvos. Os corvos são aves negras que geralmente simbolizam luto, devido a poemas de Edgar Allan Poe. Corvos ocupam 0,5% das espécies utilizadas para fursonas no fandom, e tem o mesmo motivo de não ser a primeira espécie a vir na cabeça quando queremos criar uma fursona. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esses foram alguns exemplos de espécies subestimadas no fandom, né? Foram 10 ao todo. Mas enfim, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falhou!